Bom dia! Nesse dia lindo de terça-feira, com esse sol maravilhoso, com essas plantas amigas maravilhosas, vamos mais a um vídeo do canal Escutando Sentimentos. A importância da gente ouvir, analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para a construção de uma vida mais íntegra, mais em paz, com mais tranquilidade, com qualidade de vida emocional. E qualidade de vida emocional também é qualidade de vida física, uma vez que a nossa mente e o nosso corpo estão interligados nessa grande vivência que é a nossa existência. E hoje nós vamos falar de mais uma manifestação do egoísmo, entendendo aqui, como nos vídeos passados, que egoísmo não é estar apenas apegado a coisas materiais e não querer distribuir e dar para o outro, mas o egoísmo como ego adoecido, uma característica do ego adoecido que ainda está no movimento da estrutura psicológica lá da infância, que é o egocentrismo, que faz parte da nossa estrutura, do nosso desenvolvimento psíquico. E que, apesar da gente passar a infância, a gente ainda continua com muitos pontos no nosso psiquismo, na nossa mente, de egocentrismo, de estar egocentrado. Ou seja, aquele sentimento de que eu sou o centro, de que as coisas têm que ser da minha forma, do meu jeito e no meu tempo. Que nós comentamos através de um exemplo, é como se o ego tivesse no trono, é o reizinho. Esse reizinho dentro de nós que ainda reina através de alguns comportamentos, alguns sentimentos e alguns pensamentos. E é importante estar reconhecendo ele, porque esse movimento de egocentrismo vai criar cada vez mais sombras, e essas sombras vão ficando cada vez mais densas, criando dificuldades para com que o meu eu divino, o meu ser essencial, o meu self se manifesta. É o que nós estamos conversando já há algum tempo. E ele se manifesta através de alguns sentimentos, de alguns comportamentos. E hoje nós vamos falar de um dos comportamentos, sentimentos também, que é a manifestação desse egocentrismo ainda dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. O que é a inveja? A inveja é quando algo acontece, quando uma outra pessoa tem um determinado comportamento ou possui algum bem material, que aquilo me causa incômodo, que aquilo me remexe. É uma sensação de remexer dentro da gente quando eu percebo que o outro, de alguma forma, tem algo que eu não tenho. Isso pode ser algo material ou pode ser um valor moral, um valor psíquico, que o outro tem e de repente eu não tenho. E é tão camuflado que a gente não percebe. E o movimento da inveja, desse sentimento, essa dor psíquica, para ela se resolver, para ela amenizar dentro de mim,
O que geralmente a gente faz? A gente denigre o outro. A gente fala mal do outro por ter aquela característica. A gente diminui a outra pessoa. Encontra alguma fórmula ali, um tipo de pensamento, de raciocínio, que no fundo, quando a gente faz essa análise, essa reflexão, esse olhar para dentro, a gente vai verificar que essa forma de fazer, eu estou diminuindo a outra pessoa. Por que eu tenho necessidade, nossa busca do autodescobrimento, do conhecer, né, profundamente a nós mesmos, por que eu tenho necessidade de falar mal do outro? Qual que é a minha necessidade interna de denegrir a imagem do outro? Então, quando eu faço essa análise, eu posso encontrar nessa autoconversa a inveja. Porque muitas vezes, aquela característica do outro, aquilo que o outro está mostrando que tem, pode ser algo que eu também gostaria de ter. Eu gostaria de ter, mas como eu não tenho, e o meu ego gosta de aparências, de comportamentos externos, de ter ao invés de ser, eu vou denegrir, eu vou passar a ter a necessidade de rebaixar a outra pessoa com algum comentário, e às vezes nem de comentário, às vezes é apenas pensamento. Eu tenho essa necessidade de abaixar a outra pessoa para que eu continue aqui. Né? Então, é como se eu tivesse a sensação interna que a pessoa tendo aquela característica ou aquele bem material, é como se ela subisse. E aí eu vou me sentir inferiorizado. E para que eu não me sinta inferiorizado, o que eu faço? Eu dou características a essas pessoas, eu rebaixo ela, eu faço algum comentário bem maldoso para que eu sinta internamente, ilusoriamente, que se eu fizer isso, essa pessoa não está tão acima de mim. Ela está abaixo de mim. E ela estando abaixo de mim, esse ego egocentrado, olha aqui em cima, ele vai se sentir mais reconfortável. Né? Então, por exemplo, o seu vizinho comprou um carro, né? Carro ali novinho, zerado, né? E ele te chama, com aquele maior entusiasmo, querendo mostrar, né, a sua nova aquisição. Ele te chama, vem cá, olha o que eu comprei, senta aqui, olha o cheirinho de carro novo e tal. E você olha o carro assim, e aquilo ele dá uma remexida. Como diz, as lombrigas começam a mexer. Dá aquela remexida, né? Você, carro bonito e tal. Mas você vai para casa, sabe? E você sente que aquilo lá incomodou. Então, é nesses incômodos que a gente precisa olhar para dentro. Só que ao invés da gente olhar para dentro porque isso dói, a gente não quer olhar as coisas feias que tem lá dentro, que estão na sombra, o que a gente comenta? A gente fala para o outro ou pensa, né? Como é que esse cara comprou esse carro? Deve estar endividado até a próxima geração, a próxima encarnação. Que absurdo, né? Ou a certa está fazendo, roubou alguma coisa, né? Ele não tem capacidade de ter um carro assim, né? E fica mostrando esse carro e aí a gente denigra a pessoa. Ou a gente fica falando assim, olha lá, o metidinho, olha que cara mais metido, olha, entra no carro, parece que é dono do mundo. Olha que cara mais metido, né? O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a imagem do outro para que eu possa ali dizer, ele tem uma característica que eu não gostaria de ter, ser metido? Eu não, né? E aí eu denigro, eu falo mal. Ou se não, aquele exemplo que eu já falei de um vídeo passado, a gente falou, né, a respeito da questão do ego também. Quando você vê aquelas pessoas
que fazem parte da academia, cuidando do corpo ali todo sarado, né? Eu até comentei até mostrando os músculos, né? E você começa a denigrir, chama de macaco, macaco de academia. Nossa, coisa mais feia, horrorosa. Você começa a denigrir a imagem do outro para que você ali se sinta mais cômodo. Mas isso mexe com a gente. Isso mexe lá dentro. Então, quando mexer lá dentro e você começar a denigrir a imagem do outro, pergunte a si mesmo: qual que é a minha necessidade interna de diminuir essa pessoa, de fazer esse comentário maldoso com essa pessoa, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo? Né? Volte para lá dentro. Se pergunte. E muitas das vezes a gente pode encontrar uma característica do ego doente, do egocentrismo, que nós vamos chamar de inveja. Na inveja eu tenho necessidade de diminuir o outro, eu tenho necessidade, às vezes, até de organizar algo para que aquela pessoa ela possa, às vezes, sair de um cargo, ela possa ser mal vista por outras pessoas, né? Eu tenho necessidade de fazer alguma coisa, ou fisicamente, ou de pensamento, que isso faz com que essa pessoa seja menos. E aí, quando a gente for analisar os nossos comportamentos, essa coisa que mexe dentro de nós, em relação ao outro, né? Então, a análise do comportamento, da inveja, ela não é de mudar o comportamento, como as outras manifestações do ego que nós já comentamos aqui. Então, não é apenas mudar comportamento, porque você pode mudar o comportamento, não falar mal daquela pessoa que tem algo que você gostaria de ter que você não tem, não rebaixar aquela pessoa, mas aqui na cabeça você ficar remoendo isto, você denegrir em pensamentos, você ficar diminuindo a pessoa, você ficar ali. Às vezes até tem gente que perde noite de sono, com esses pensamentos torturosos a respeito do outro, né? Às vezes você muda o comportamento, é bonitinho aqui, não fala mal, não rebaixa ali, olha assim, mas o olhar que você lança para aquela pessoa, aquele olhar de inveja assim, ó, é como uma flecha, né? Que é aquela energia negativa. Então não adianta, na análise do comportamento da inveja, não adianta só mudar comportamento. É se perguntar o que está por trás desse comportamento. O que está por trás desse movimento de denegrir o outro. O que está por trás, qual que é a necessidade que eu tenho, necessidade interna, de rebaixar o outro, porque o outro tem, porque o outro é algo que eu não sou e que eu não tenho. É olhar as coisas em profundidade dentro da gente. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer o valor das pessoas. Muito grande. De reconhecer verdadeiramente, integralmente, de coração. Reconhecer o valor do outro pelo coração ainda é um grande desafio para nós. Um grande desafio. Quando alguém comenta do valor da pessoa, que outra pessoa faz, olha dentro de si. Olha se mexe alguma coisinha aqui, né, que você vê. Né? Então é olhar para dentro. A gente tem muito costume de olhar para fora, de olhar o comportamento do outro. Gente, o que a gente vai ganhar disso? O que eu ganho olhando o comportamento do outro, falando que o outro é invejoso, que o outro é ciumento? Não, eu tenho que olhar a mim. Porque isso também pode estar morando dentro de mim. E praticamente 99,9% isso também pode estar
num canto da minha mente, do meu inconsciente. Né? Então, o que acontece? É um olhar. Olha só, é um exemplo de movimento do ego que a gente não percebe e que faz com muita frequência. Porque esse nosso movimento de analisar o outro e não a nós mesmos. Muito comum, né? Além da questão da inveja. Então, eu comentei a respeito da manifestação do egoísmo através do ciúme, da arrogância, do orgulho, quando eu falei de arrogância, da inveja, da vaidade, né? Mas tem várias outras manifestações do ego adoecido, do egocentrismo, que eu não percebo na minha vida porque eu não faço a minha análise, eu faço a análise do outro. Quer ver um exemplo? Questão da corrupção. Quando a gente ouve nos canais, né, sociais ou televisão, falando desses grandes movimentos de corrupção, de pessoas que roubam, que tiram dinheiro de hospitais, de às vezes crianças que estão tratando de câncer, né, dos aposentados e tal, a gente fica ali, mexe com a gente cria uma revolta enorme dentro de nós. E que pode ter uma inveja dentro desse movimento de revolta, né? Pode ter. Precisamos analisar. E aí o que acontece? Eu falo mal do outro, esse pessoal tinha que ser exterminado, isso, aquilo, e fala porque tá pegando dinheiro e tal, né? Às vezes aí tem um movimento de inveja, porque você gostaria de ter o dinheiro que aquela pessoa tem. Né? Essas pessoas estão ganhando à custa das outras pessoas, estão tendo privilégios, isso aqui, e a gente faz aquele discurso que fica ali, isso remói, a gente perde noite de sono. Aí, pois é, aí você vai numa festa de casamento. Essa festa de casamento demorou demais a soltar a janta, né? A refeição lá, o buffet. Demais, tá todo mundo morrendo de fome, morto de fome, 10, 11 horas da noite, nessa festa de casamento. E quando fala, a janta será servida, as pessoas e faz aquelas filas quilométricas, porque estão todos com fome. Aí de repente você vai entrar na fila e você verifica que tem um parente seu que está lá na frente. Um conhecido, um amigo que está lá na frente da fila e você olha no fim da fila, seu estômago está roendo, você olha no fim da fila, olha lá. Aí você vai devagarzinho, começa a conversar com ele. Aí de repente, né, a fila anda um pouquinho, e você entra na frente de todos aqueles outros famintos de fome. O que é isso? Você usou do seu privilégio de ter um amigo, um parente na fila, ou o seu privilégio de ter alguma posição social ou política, e os outros famintos de fome, que se virem. Essas crianças mesmo, né? Com câncer vão morrer mesmo. Esses aposentados, por que eles vão precisar de tanto dinheiro? Se vire. Né? Olha só. Nosso ego adoecido, nosso egocentrismo, a nossa corrupção no nosso dia a dia, tão disfarçada. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento para dentro e se autoanalise, porque muitas das vezes aquilo que o outro, que eu falo mal do outro, que eu denigro o outro, que eu tenho desejo que o outro morra, eu também tenho do mesmo jeito. E quando eu tenho oportunidade, eu faço. Eu uso os meus privilégios. E os outros, mortos de fome, que se vire, né? E olha para trás assim
E entrar na fila? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Então, e é um ego adoecido, uma coisa tão simples, né? Privilégios. Então vamos nos analisar, olhar para dentro, né? Nesse momento de pandemia, de Covid que nós estamos vivendo, tantas pessoas morrendo, tantos filhos, tantos pais, amigos, né? Eu vejo que esses números de morte, esse aumento de número de mortes, essa pandemia, não é tanto pela doença, mas ela é muito mais pelo nosso egoísmo, nosso ego adoecido. Ela fala tanto da nossa ainda infantilidade, lá naquela fase estrutural da psique de 3 a 6 anos, egocentrismo, eu no centro, que se vire os outros. Eu quero mesmo é sair, eu quero me divertir, eu quero sair para os bares, eu tô com vontade de visitar fulano, então eu visito, não me importo. E tem muitas pessoas egocentradas que dizem, não tem medo de morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Mas você se perguntou se aquelas outras pessoas que você entra em contato, se elas querem morrer? Será que elas não querem se conservar vivas? E seus projetos, seus sonhos? Então hoje estamos assistindo, no Brasil e no mundo inteiro, o quanto que nós ainda somos infantis. O quanto que ainda o nosso psiquismo está atrelado ao egocentrismo. Quando eu não me preocupo com o outro, quando eu não dou valor à existência do outro, quando eu penso apenas em mim, eu penso apenas no meu prazer, nas coisas que eu, Reizinha, o Reizinho está aqui, eu, Reizinha, acredito que é certo. As minhas regras do meu reino, encantado do meu egocentrismo. O quanto nós estamos necessitando urgentemente de olhar para dentro, de se autodescobrir, para que coletivamente a nossa coletividade, a nossa sociedade, seja uma sociedade mais justa, mais saudável, mais fraterna. Então fica aqui o meu vídeo de hoje, que a gente possa realmente nos amadurecer psiquicamente e ir dissolvendo aos poucos esse egocentrismo, esse egoísmo que tanto marca a nossa vida, nossas relações, as nossas doenças psíquicas e físicas. Então, um abraço para todos, um beijo e que a gente possa fazer mais reflexões sobre nós. Semana que vem, nós vamos falar a respeito dos mecanismos de defesa do ego. Mas as manifestações do egocentrismo, elas não terminam. Elas não são só essas 4 manifestações. Que é o ciúme, a arrogância, o orgulho, a vaidade, não. A preguiça, a indisciplina, a procrastinação. Tem muitas outras. Mas aqui vai ficar só esses 4 exemplos. Então, um abraço, um beijo a todos. Semana que vem, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego para se autoproteger ilusoriamente para não descer do pedestal. Um abraço. E até terça-feira que vem.